Boa tarde, Ladeiras. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Desembargador Ladeiras, boa tarde. Boa tarde. Opa, beleza, agora apareceu aqui. Bom, tá em cima da sua mesa o envelope aí, depois quando você vier, você vai verificar aí um brinde. Um brinde não, né? Não sei como diria. Uma condecoração. Bom, já correu aqui? Já, todo mundo já... Bom, declaro aberta a sessão, né, plenária. Na verdade, eu gostaria de... Tá gravando já, né? Eu queria saudar a todos e... como foi, a gente havia conversado ontem, então nós estamos no importante marco aqui processual, do nosso rito processual, que é a aprovação do nosso regimento interno, justamente visando a... Não precisa rubricar as 56 folhas não, tá? Assina só a última. Só a última. Então nós hoje vamos colocar em votação o nosso regimento interno e de forma que... Peraí, não estou entendendo. Não é isso. Não é uma resolução que vai aprovar o regimento interno. O regimento interno é aprovado no corpo dele. Pelo pleno. Tem nada de resolução. Que resolução é essa aqui? Entendi isso aqui agora. Não pela resolução. Não é isso não. Isso aqui, não sei quem bolou isso aqui. Depois vê lá. Porque o outro regimento interno, ele está assinado por vocês e pelo Lima Filho. Então, então teve um problema aqui, mas de qualquer forma, para resumir, eu vou colocar em votação aqui, todos está aprovado, o nosso regimento interno processual do Tribunal Marítimo. Vou colocar em votação, aqueles que quiserem se manifestar, levantem o braço. Então, aprovado o regimento interno processual do Tribunal Marítimo, e ele vai passar para ser assinado, não é uma resolução. Acho que é isso, não é isso? Porque o outro... Perfeitamente. Não sei o que é isso aqui, tá? Então... Nós, só complementando, nós ficamos de acrescentar um capítulo curto sobre execução. Isso. Apenas para mas isso vai ser emendado posteriormente. Perfeitamente. Tá bem. Tá, mas então tem um período que ele vai entrar ainda, né? Na verdade, as resoluções vão continuar valendo até aquele dia em que a gente vai... que ele vai entrar efetivamente em vigor. Tá ok? Se eu não me engano, a gente tinha proposto 90 dias, né? Mas precisa esse tempo todo? É um vacatio legis mínimo, né? Que 90 para adaptação, né? Que a publicação já... Todos já ficam cientes da nova dinâmica e fica valendo o anterior pelos próximos 90 dias depois. E atenderia a questão da prescrição. Tá, entendi. A prescrição. Então, 90 dias, está aprovado e mais uma evolução aqui do nosso tribunal, né? Mais um progresso aqui. Eu acho que aqui a gente conseguiu consagrar nossas turmas e também adaptar mais a tornar o tribunal, não tem inovação nenhuma, né? Tornar o tribunal mais parecido com as práticas que estão sendo utilizadas. Bom, então, depois corre o canal para todos assinarem, né? Não é resolução, não. Eu quero acabar com as resoluções, me manda mais uma para assinar. Eu acho que não é isso. E também é importante depois falar com a corregedoria para manter no site quais as resoluções que estão em vigor, mesmo com a autorização do regimento interno. Tá? Porque com isso a gente vai cancelar uma série de resoluções. Ok? Então, parabéns a todos aí pelo trabalho. Foi um trabalho longo, né? Uma coisa muito rápida, não. A gente se reuniu pouco, mas foi um trabalho bem elaborado ao longo de 6 meses, mais ou menos, né? Sim, perfeitamente. Eu acho que, okay? eu acho que o delegado corregedor poderia dar um panorama. Para falar sobre isso, elogiar o trabalho, né? Primeiro, elogiar a iniciativa
tá? É algo trabalhoso, complexo, né? Eu e o Nelson já participamos de um processo que a gente estudou muito, escreveu muito e a coisa não foi para frente. Isso é frustrante. E agora não, a gente teve a oportunidade de fazê-lo e eu achei a iniciativa do presidente, além muito apropriada, muito correta a forma que fez, usando os assessores jurídicos, porque aí isso fez com que o trabalho se desenvolvesse 90%. Né? Primeiro elogio à iniciativa do presidente, depois aos assessores, que eu acho que fizeram um trabalho excelente, né? Pegaram a coisa realmente pela unha e foram ponto a ponto, comparando o que tinha de novo. Então é isso que eu acho que foi o grande trabalho, né? A gente foi para a comissão de jurisprudência, que conseguiu, nós três aqui conseguimos, né? Acho que nós tivemos o quê? Umas 3 vezes que a gente alterou, voltou, né? Até que numa quarta estava pronto, aí a gente enviou novamente ao presidente, que passou a todos, né? E aí eu acho que todo mundo contribuiu, então parece que chegamos a um termo assim excelente. Isso é muito importante, presidente. Direito precisa ter segurança jurídica, né? Segurança jurídica começa pela norma. A norma em vigor, a letra da lei, ela é muito importante, né? A nossa lei não se atualiza, né, desde basicamente 54, vão ser pequeníssimas alterações, né? E a forma de enxergar e de ler a lei, de se atualizar a lei é o regimento. Tanto que no regimento a gente foi capaz de criar as turmas, né? Criar turmas para os recursos. É muito importante, porque advogando lá de fora, quer saber, olha, eu preciso defender o meu cliente aqui, como é que eu faço? O regimento bem elaborado, sem aquele monte de detalhes, um monte de resoluções, isso facilita profundamente o profissional, né? E dá para nós aqui, julgadores, a certeza de um rito a ser seguido. Isso facilita muito, evita discussões, interpretações, né? Então, a segurança jurídica que um texto bem elaborado e moderno provoca, ela é muito grande. Então, eu acho que o tribunal está de parabéns, né? É uma fechar aí com o regime interno atual. Permite, senhor presidente, só complementando, assim, pegando o gancho das palavras do nosso vice-presidente e nosso desembargador, corregedor, o senhor, quando chegou aqui no tribunal, o senhor fez um discurso e nos trouxe a fábula do Banco Branco. Eu não vou repetir a fábula, que eu não vou nunca conseguir falar com aquelas palavras tão bacanas e originais, claras. Mas isso foi muito bacana de ter recebido o senhor, que não se conforma com bancos brancos que estão lá, porque sempre foi assim. E esse regimento, a gente, como o Marcelo lembrou, a gente já tentou resolver problemas que ele tinha, que o tempo tinha deixado ele para trás. Né? Alguns institutos que estavam incompletos e depois eram complementados num parágrafo, um outro artigo lá na frente, enfim, ele estava mal organizado, estava precisando ser atualizado. Então, eu acho que esse regimento interno novo, ele só complementa uma obra que começa com a reforma do registro, com a implementação efetiva da execução das nossas decisões aqui, né, porque acontecia antes do senhor chegar, a gente julgar aqui, a pessoa só recebeu uma penalidade um ano depois, coisas assim, isso não tem nenhum sentido. Então, isso correu, para valer o processo eletrônico, que faz com que o nosso processo corra com uma velocidade enorme, e agora coroado com esse regimento interno novo. Então, parabéns ao senhor, assim, pela força, pelo apoio que deu, e parabéns ao desembargador Marcelo por ter capitaneado aí dentro da Comissão de Jurisprudência toda essa equipe. Tem um aqui, tem outro entrando por ali agora. Mesa, todos que participaram para valer, na braçal que nós
ficava mais fácil fazer essa parte braçal depois que chegava tudo pronto, que eles pesquisaram nos regimentos internos de outros tribunais para poder falar o que é hoje o regimento do STJ, do TRF, do TJ, como é que são escritos, como é que funciona o procedimento lá, que pode servir de espelho para a gente, então ficou muito mais fácil o nosso trabalho. De fato, estamos aí há uns 6 meses trabalhando nisso, mas agora, com aquela última reunião de ontem, coroamos, encerramos o trabalho, ficou faltando agora só aquele adendo seu, bem lembrado sobre a execução, né? Porque não há em lugar nenhum do nosso tribunal que se fale sobre a execução, mas ela funciona, e funciona muito bem desde que o senhor chegou aqui. Agora colocar em 4 linhas ali, para que ninguém mais esqueça como é que se faz, porque senão algum outro vai pensar assim, como é que era isso? Não, sempre foi assim. E pode ser que não seja a melhor forma. Então, parabéns ao senhor e parabéns a essa equipe, aqueles senhores que estão sentados ali, outro senhor está sentado aqui, pelo que fizeram. Acho que todo mundo, e principalmente é o gabinete, né? Pesado e muda, e cada observação, cada linha daquela foi muito bem pensada. E o mais bacana disso tudo é a gente chegar a um consenso, né? Chegar a um consenso, eu diria que às vezes a maioria não basta, né, como se diz aí, mas a gente chegou a um consenso, isso que é importante, aí coroando todos, agora que tem o regimento interno, todos são efetivamente desembargadores, por isso que eu botei o broche aí, que ninguém ligou, né? Botei aqui, ó, aí, botei no grupo, no Brasil, já falou para o mundo, pelo YouTube, botou no grupo. Aí é difícil. Eu ainda vou continuar presidente, tá? Vai ter o meu lá. Mas, então, parabéns a todos, principalmente o pessoal do gabinete aí que entendeu a mensagem. E eu estou brigando por isso há mais de um ano, lembra que eu estou falando? Vamos, que eu sabia que era um caminho, era uma montanha bem íngreme para a gente subir, conseguimos subir, ficamos a bandeira lá. O detalhe da execução, eu acho que é muito assim, é muito específico, né? Mas eu acho que tem que constar do regimento interno. Tá bom? Então, parabéns a todos. Eu só solicitaria, tá? A gente vai começar a sessão. Eu só solicitaria ao pessoal da primeira turma continuar, porque é uma nota triste, mas eu acho que tem que ser ressaltado aqui na nossa sessão, tá? A sessão do dia 20 de maio, a sessão da segunda turma, mas já que o plenário está composto, né? Estamos pleno, é uma nota triste do falecimento do desembargador Alcides Ribeiro, tá? Ele sempre participou das atividades do Tribunal Marítimo. Ele escreveu artigos sobre o Tribunal Marítimo. Ele sempre me falava uma coisa que também, agora que talvez eu consiga digerir, da coisa julgada do Tribunal Marítimo. Ele sempre, as teses que ele apresentava, era em relação à coisa julgada do Tribunal Marítimo. Toda vez que eu encontrava ele, eu fico preocupado com a coisa julgada do Tribunal Marítimo, das decisões. Então ele era um admirador do Tribunal Marítimo, participou de workshop. Então aqui, em nome de todos aqui do Tribunal Marítimo, nós apresentamos aqui as nossas condolências, né, a todos os sentidos. Era como se diz, um estudioso. E nessa questão do direito marítimo e do Tribunal Marítimo, a gente precisa de gente que escreva, que deixe registrado, que é aquela questão da academia participando e escrevendo, criando fontes e bases para o nosso trabalho, tá? Então, que particularmente que Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus aí acolha ele e receba-o, tá? Então, com isso, apesar dessa nota triste, os senhores da primeira turma, se quiser participar do julgamento da segunda turma, fiquem à vontade, se quiser podem se retirar, tá? Mas eu fico aí contente por termos assinado e triste pela ausência agora eterna do nosso desembargador Alcides.
Desembargador Ladeiras, alguma coisa? Não, presidente, só acompanhar integralmente a tristeza que Vossa Excelência apresentou, uma pessoa muito querida de todos do tribunal, alguém que sempre prestigiou e que vai fazer falta, mas Deus sabe o que faz. Muito obrigado. Então, vamos à sessão da segunda turma. Primeira coisa que eu tenho que fazer é aprovar. Essa ata aqui é da segunda turma? É, né? Então, começando aqui a nossa sessão, em votação a ata do dia 7 de maio. Aprovada a ata, não há mais comentários, o pessoal da primeira turma não quis aprender com a segunda turma, então vamos palavra com o senhor secretário para a condução da pauta. Tribunal Marítimo, segunda turma. Pauta da sessão do dia 20 de maio de 2026. Processo número 36.600 2023. Embargador relator, Átila Lancuri. Para representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Elielson Lopes Barbosa, condutor do comboio, Revel. Kelly Cardinale Vieira Oliveira, EPP, proprietária do comboio. Advogados, doutora Pamela Isadora Reis Figueiredo e doutor Fábio Sabino de Oliveira Rodrigues. Palavra com o senhor desembargador relator, Átila Lancuri. Senhor presidente, ilustres senhores, os autos tratam de 3 volumes, Secretaria dos Portos da Amazônia, formado pelo empurrador OANC2 e balsa Vó Maria, com o pilar da ponte PA 483 do rio Moju, Pará, distante 40 km da cidade de Moju a jusante, subsequente naufrágio do convoi. Houve avaria na estrutura, bem como queda da estrutura da ponte com suas pilastras, cerca de não existem filmes no autos, eu preferi não buscá-los. O empurrador possui 14 metros de comprimento, 45 AB e a balsa possui 862. Ambas as embarcações inaugurou-se em 5 de abril de 2019. Cerca de 7 horas, o comboio desatracou do porto, transportando 1.700 toneladas de bagaços Dendê, bucha, com destino à empresa Jari, no Rio Jari, cidade de Vitória do Jari, Pará. Cerca de 22 horas do dia 5, quando o comboio navegava, o motor propulsor do empurrador deixando a deriva. Com a maré de enchente, o comboio derivou para a montante do rio, ficando nessa situação por aproximadamente 2 horas e 30 minutos, quando a tripulação tentava reparar o motor do empurrador. O reparo foi parcialmente concluído e o comboio voltou a navegar. Às 00h30 do dia 6 de abril, após 15 minutos navegando, o motor voltou a apresentar pane e o comboio colidiu com a pilastra APB da ponte do rio Moju. Além disso, o comboio naufragou. No comunicado de folha eletrônica tal, datado de 27 de fevereiro, consta o cancelamento do certificado de segurança de navegação de borda livre da balsa certificadora, em decorrência da não realização da vistoria intermediária no prazo regulamentar. Houve abertura de inquérito policial para apurar a ocorrência de crime ambiental, uma vez que a embarcação transportava produtos florestais sem as respectivas licenças dos órgãos competentes, em razão do sinistro da poluição do meio ambiente em virtude do vazamento de óleo. No laudo de exame pericial de folhas, os peritos verificaram que a tripulação não estava de acordo com o CTS, que a embarcação não estava despachada pela autoridade marítima para se engravidar. Os peritos descreveram ainda que o MAF Elielson, por ocasião da colisão, estava 20 horas de serviço ininterrupto, que a embarcação não estava dotada de equipamentos de navegação previstos na NPCP, radar, ecobatímetro. O empurrador não estava dotado de sistema de fundeio, que a ponte não estava sinalizada conforme anexo eco da então Norman 17, ou seja, um suco de idade. Além disso, o tráfego de embarcações fluviais sobre a ponte estava autorizado no horário noturno, por força de uma portaria emitida pela Capitania dos Portos. Os
peritos entenderam que o fator material e operacional contribuíram com a colisão, pois houve pane do motor principal, falta de equipamentos de navegação e de dispositivo fundeiro, bem como a ponte não era sinalizada. Ademais, a tripulação não estava de acordo com o CTS, navegava no período noturno na área da ponte e houve fadiga do condutor do comboio. Nesse sentido, os peritos concluíram que a causa determinante do acidente foi a imprudência do MAF Elielson Lopes Barbosa, pois esteve de serviço por todas essas horas que eu acabei de relatar, fadiga, imperícia por não ser habilitado para a função de comando e negligência, pois não retornou para a derrota programada, investindo na direção da... No laudo de Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas. Aliás, esse Instituto de Perícia tem contribuído muito para esses laudos periciais produzidos lá no Pará, sempre aparecem nos inquéritos. Esse laudo observou que não foram identificados sistemas de proteção anti-impacto dos pilares, tais como dolphins, flutuantes e estacas de proteção. Não foram encontrados sistemas de sinalização nas bases dos pilares da ponte. O comandante prestou depoimento. O depoimento consta isso que eu acabei de relatar, não vou ler o depoimento dele. Prestaram ainda depoimentos o MMA Aldelane Silva Ribeiro, o MMA Everton Silva Ribeiro e o MAF Jonas Martins das Silvas. Jonas Martins. Os pontos em comum desses depoimentos são os seguintes. Todos afirmaram que Elielson exercia o comando e a condução do sinistro. Há consenso que apenas 4 tripulantes estavam a bordo, 2 de convés e 2 de máquinas, abaixo do previsto do sinistro. Todos descreveram que a navegação transcorreu normalmente no início com governabilidade adequada, sem anormalidades relevantes até o momento da pane. 3. Há convergência plena de que ocorreu pane do motor propulsor, resultando em parada, queda drástica de governo. Nenhum tripulante consegue identificar a causa específica da pane, apenas seus... A equipe de máquinas tentou sanar a pane, o motor chegou a funcionar por curto período em uma tentativa, porém não houve tempo nem controle suficiente para evitar o choque, dada a correnteza, sendo a colisão consequência direta da pane associada à corrente. Os demais depoimentos todos os depoimentos estão resumidos e relatados. Essa carregada do inquérito em relatório ressaltou que antes do acidente a Secretaria de Transporte local já havia sido alertada sobre a necessidade de adoção de medidas a fim de estabelecer as proteções e efetuar reparo dos pilares da ponte sob exame, considerando os riscos que a ausência de proteção dos pilares e de sinalização impõe à navegação e à sua estrutura. A encarregada, em conformidade de entendimentos com os peritos, concluiu que a causa determinante do acidente foi decorrente da negligência da empresa Kelly Cardinale Vieira Oliveira, ME, em não fazer cumprir e fiscalizar de forma rigorosa a manutenção preventiva da embarcação, de modo a evitar possíveis avarias, por colocar o comboio para navegar à completa revelia da autoridade marítima, sem despacho com tripulação em desacordo com o CTS e com certificados vencidos, colocando em risco a segurança da navegação, as vidas e fazendas de bordo. Além disso, imputou responsabilidade ao MAF Elielson por imprudência, pois esteve de serviço por um período de 20 horas. Novamente ressaltou o problema da fadiga e não estava habilitado para a função de comando do comboio. E negligência por não ter retornado à derrota programada, investindo em direção à ponte. A Procuradoria, por meio de petição, ofereceu representação em face dos indiciados no EFN, em curso nos artigos 14A, colisão, 15A, mau aparelhamento e deficiência de equipagem e exposição a risco. Vai falar a Procuradora Diana. Representações recebidas. Citada, a segunda representada apresentou peça de defesa acompanhadas por fotos e do laudo técnico do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. A defesa afirma que não houve culpa da contestante, sustentando que o acidente decorreu de força maior, constituindo excludente de responsabilidade. Argumenta que a navegação se iniciou durante o dia por volta das 6 horas e que o fato do acidente ter ocorrido à noite deu-se unicamente porque a embarcação ficou à deriva.
após uma pane súbita no motor propulsor, fato imprevisível e inevitável. Com base nos depoimentos uníssonos dos tripulantes, especialmente do comandante, a defesa destacou que o motor apresentou pane inesperada ao se aproximar da saída do rio Acará, a maré estava cheia com forte correnteza de lançante, não sei o que é, que empurrou o comboio em direção ao rio Moju, e apesar das tentativas de reparo e das manobras realizadas, não foi possível evitar a colisão, pois o comboio já se encontrava muito próximo da ponte sob intensa força da maré. A defesa enfatiza que não houve vítimas, feridos ou poluição hídrica, tampouco consumo de álcool por parte da tripulação, e que as luzes de embarcação estavam acesas. Sustenta ainda que as irregularidades formais apresentadas na representação, os certificados vencidos, ausência de despacho em singradura, tripulação em desacordo com o CTS e a alegada falta de equipamentos não foram determinantes para o acidente, classificando tais questões como meras formalidades administrativas, capazes por si só de causar a colisão. A defesa argumentou que a certificação perdeu validade poucos meses antes do acidente, apenas por falta de visto, não por defeito técnico. A pane do motor poderia ocorrer mesmo com certificados em dia e eventual ausência de equipamento. Decorreu de furtos e saques após o acidente, conforme depoimento dos marinheiros. A defesa também afasta a imputação de mau aparelhamento ou deficiência, tentando que a embarcação funcionava regularmente e que a pane não era previsível para a empresária, que delegava manutenção e vistorias ao despachante. A defesa imputa a responsabilidade ao Estado do Pará, defendendo que a ponte apresentava graves problemas estruturais antes do acidente, conforme laudos técnicos e reportagens. Ela destaca aqui pilares de concreto deteriorado, inexistência de defensas, ausência de sinalização, canal de navegação inadequado, históricos sucessivos de colisões no local. Sustenta, portanto, que a queda da ponte não decorreu da colisão em si, mas de sua estrutura já comprometida, tomada a omissão estatal da manutenção, sinalização, fiscalização, publicidade eficaz da interdição do tráfego noturno prevista em portaria da Capitania dos Portos. Ao final, a defesa conclui que não houve dolo nem culpa da empresa, que o evento decorreu de... O primeiro representado foi declarado rével. Aberta a instrução, a representada requereu a oitiva dos tipos de bordo do empurrador e ainda a oitiva do vigilante que se encontrava em serviço no dia do perito criminal Orlando Salgado Gouveia, do Instituto Técnico de Perícias Científicas. Foi expedido ofício à capitania a fim de informar se há qualificação do vigilante Evandro Gonçalves de Jesus, possivelmente vinculado à empresa Paulo Raimundo Brígido de Oliveira, que estava encarregado da manutenção da qualificação do perito. Por meio de petição, a representada apresentou quesitos, foi expedido ofício de delegação de atribuições, foi enviada pela SUPROR ofício ao perito criminal. Foram recebidos o depoimento pessoal do primeiro representado e o depoimento do perito. Em síntese, o Mar Elielson disse tudo aquilo que já havia falado, declarou que a ponte apresentou sinais visíveis de deterioração, que a pane ocorreu por quebra da bomba injetora, etc. O perito, convocado pela Secretaria de Estado de Transportes do Pará para realizar a vistoria antes do acidente, informou que sua missão foi avaliar os elementos estruturais do vão central da ponte. Apontou que a ponte apresentava danos estruturais no vão central decorrentes de impacto anteriores de embarcações, conforme registrado no laudo número tal. Declarou que o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Transportes, é responsável pela manutenção da ponte. Afirmou não ter conhecimento que as providências foram adotadas após a emissão do laudo e prossegue aqui com outras considerações. Em razões finais, manifestou-se a PEN e a segunda representada. A defesa reafirmou as razões de defesa, fez mais algumas considerações. É o relatório, presidente. As fotos foram exibidas, inclusive com do desabamento da ponte. Desastre, né? A pedação da ponte caiu, olha lá. Palavra com a senhora, representante da Procuradoria Especial da Marinha, a procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores,
O MAF Elielson Lopes Barbosa, condutor do comboio formado pelo empurrador CNC2 com a balsa Vó Maria, agiu com imprudência e imperícia ao assumir função de comando para a qual não era habilitado, estando de serviço por um período de 20 horas, colocando o comboio para navegar com certificados vencidos, o CSN e o CNBL, e também a revelia da autoridade marítima, visto que sem despacho, sob as pontes do rio Moju e rio Acaru, cujo tráfego não estava autorizado no horário noturno, por força da portaria número 32 da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, essa portaria de 2017, culminando com a colisão e análise e colocando em risco a segurança da navegação, as vidas e fazendas de bordo. A segunda representada, a pessoa jurídica Kelly Cardinale Vieira Oliveira, EPP, proprietária do comboio formado pelo empurrador ONC2 com a balsa Vó Maria, foi negligente no seu dever de manter as embarcações em condições de navegabilidade em segurança. A representada não cumpriu ou fiscalizou de forma rigorosa a manutenção preventiva da embarcação, de modo a evitar possíveis avarias, por colocar o comboio para navegar, a completa revelia da autoridade marítima, posto que sem despacho, com tripulação em desacordo com o cartão de tripulação de segurança e com certificados vencidos, contribuindo para a colisão e colocando em risco a segurança da navegação, as vidas e fazendas de bordo. Além disso, a embarcação não estava dotada de equipamentos de navegação previstos na NPCP, item 0302, como radar, ecobatímetro, agulha magnética e AIS, bem como o empurrador não estava dotado de sistema de fundeio, fatores que contribuíram para os eventos relatados. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação dos representados com fundamento nos artigos 14, a linha A e 15, a linhas A, E, da Lei 2180 de 54. Obrigado. Para você, desembargador Antônio Lacuri, para apresentar suas conclusões. Destaco alguns pontos relevantes sobre o caso. Apenas o depoimento de Elielson Lopes Barbosa menciona expressamente que a pane mecânica decorreu da quebra da bomba injetora, ocasionando a perda de propulsão e deriva da embarcação. Os demais depoimentos fazem referência genérica à pane no motor ou falha mecânica, sem identificar com clareza o componente responsável pela avaria. 2. O certificado de segurança da navegação da balsa foi cancelado em razão da não realização de vistoria intermediária no prazo regulamentar. 3. O Certificado Nacional de Borda Livre da balsa foi igualmente cancelado pela não realização de vistoria periódica exigida. 4. A lotação requerida no CTS é de 1 MFC, 1 MFM, 1 MAF e 1 cozinheiro, 1 MMA e 2 MAF. No entanto, só havia a bordo 2 MAF e 2 MMA. 5. O MAF Elielson comandava a embarcação. Sua categoria só lhe permite atuar como subalterno do quarto de navegação em embarcações do tipo empurrador em questão, conforme previsto na norma 101 DPC anexo 2 alfa. 6. O empurrador não estava com os equipamentos de comunicação previstos em NPCP, radar, ecobatímetro, agulha magnética, etc. Tampouco possuía sistema de fundeio. 7. A Capitania dos Portos interditou por tempo indeterminado o tráfego de embarcações fluviais sobre as pontes do rio Moju, no período noturno, devido à inexistência de sinalização noturna nas pontes, conforme portaria número 32, Capitania dos Portos da Amazônia Oriental. Os tripulantes e a proprietária não sabiam dessa interdição. 8. O afretamento das embarcações foi realizado de modo informal. Diante desse contexto, temos que houve uma avaria de motor do emborrador que ficou à deriva em período de interdição noturna, comandado por um aquaviário sem a qualificação necessária para tal e sem a presença do necessário marinheiro fluvial de máquinas, que com seus conhecimentos sobre motores poderia atuar na pane relatada. O empurrador, dotado de apenas um motor, navegava em conjunto com uma balsa, cujos certificados estavam vencidos. Além disso, não possuía equipamentos essenciais de navegação e não poderia fundear em emergência, pois não possuía sistema de fundeio. Ademais, o comboio não foi despachado e estava com tripulação incompleta. Assim, conclui-se que a causa determinante da avaria foi a alegada falha da bomba injetora do motor do empurrador. A causa determinante da colisão com a ponte foi a deriva do conjunto decorrente da avaria, aliada à impossibilidade de realização de fundeio emergencial. O naufrágio, por sua vez, decorreu diretamente da colisão. A deficiência de equipagem, o inadequado aparelhamento do empurrador e da balsa
bem como a exposição a risco, decorre do descumprimento da Norman 101 DPC, Norman 202 DPC e Norman 204 DPC, bem como da Portaria 32 da Capitania, uma vez que 1. O CTS foi desrespeitado e o MAF não detinha habilitação para o comando. 2. Os certificados da balsa estavam vencidos. 3. O comboio não foi regularmente despachado. 4. Havia ausência de equipamentos de navegação e sistema de fundeio. 5. A navegação ocorreu em período de interdição noturna. No tocante às acusações formuladas pela PEN, verifica-se que o MAF Elielso foi imputado por prudência em perícia, ao assumir a função de comando e por tudo aquilo que a procuradora leu. Entendo que o aquaviário deveria conhecer as determinações da cidadania local, especialmente no que se refere ao de tráfego, bem como reconhecer a insuficiência de sua habilitação para o comando do comboio, sobretudo diante das deficiências verificadas. Ressalta-se que não houve apresentação de defesa, tendo sido representado declarado revel, operando-se os efeitos da revelia. Empresto as palavras do comandante Sérgio, do desembargador Sérgio, na função de comandante, que sempre achou que esses deveriam ser protegidos pelas empresas que eles trabalham. Eu acredito que a empresa não deveria ter deixado esse representado revel. Quanto à empresa, foi-lhe imputada a falha da manutenção preventiva da embarcação, como permitir a operação em condições inadequadas, sem despacho com tripulação em desacordo com o CTS, etc. E tudo aquilo que a procuradora acabou de ler, eu li todas as argumentações da defesa, entendo que resta evidente a deficiência de equipagem, o inadequado aparelhamento e exposição. Entendo que tanto o comandante quanto a empresa contribuíram para o evento, uma vez que o comboio navegava em horário de interdição, com tripulação irregular e sem os equipamentos necessários, desde analisar a manutenção preventiva do motor por ausência de nos autos. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a representação da Procuradoria, só não posso apurar a falta de manutenção, porque não tem nada nos autos sobre isso. E para responsabilizar, o primeiro representado, na qualidade de comandante, por agir com imperícia e imprudência ao conduzir comboio sem a devida habilitação, contribuindo para a colisão e exposição a risco. Também responsabilizar a segunda representada na qualidade proprietária por negligência ao permitir a operação irregular do comboio sem despacho, com deficiência de equipagem, mal aparelhada, certificados vencidos, contribuindo para o evento, para o risco à segurança da navegação. Dosimetria da pena deve ser considerada os antecedentes dos representados. Determina-se, por fim, o encaminhamento de cópia desse acordo à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, ao comando do 4º DN e à DPC, tendo em vista a pertinência do caso com o disposto no ofício número 06 de 2026 desse Tribunal Marítimo. A Capitania deve verificar ainda se o rebocador continua operando com o transporte de balsas em comboio, tendo em vista que possui apenas um motor e apresentou diversas deficiências de equipamento. É como conclui. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Eu entendo que na dosimetria da pena, além dos antecedentes, deve ser considerado como mencionado pelo desembargador. A empresa deixou o primeiro representado revel e 20 horas de serviço ninguém faz porque quer. Foi obrigado a fazer isso. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador, relator Átila Cury, para apresentar seu voto. Letra A. Quanto à natureza e extensão dos acidentes e fatos de navegação. Suposta avaria de motor, colisão com o pilar da ponte do rio Moju e subsequente naufrágio de comboio, deficiência de equipagem, mau aparelhamento, exposição a risco. Adjuvante do empurrador e na parte de ré da balsa, além da queda da ponte. B. Quanto às causas determinantes da colisão com a ponte, deve ser a deriva do conjunto devido à alegada avaria do motor e impossibilidade de se efetuar um fundeio em emergência. 2. A causa do naufrágio foi colisão. A causa da deficiência de equipagem, do inadequado aparelhamento do empurrador e da balsa, bem como a exposição a risco, decorre do descumprimento de todas as normas que foram citadas. Portaria da... Uma vez que o CTS foi desrespeitado, o MAF não tinha habilitação para o comando,
certificado de balsa estava vencido, o comboio não foi despachado, etc, etc, etc. Decisão, julgar os acidentes da navegação capitulados no artigo 14, a linha A e B, e no artigo 15, a linhas A e E da Lei 2180, responsabilizando o primeiro representado de todo o comboio, por tudo aquilo que já foi lido, condenando a pena de repreensão e multa de 500 UFI, e a segunda representada a repreensão e multa de 10.000 UFI. Fundamento no artigo 58 para o primeiro representado, que foi Revel, 1, 2, 1 e 7, parágrafo 5º, artigo 24, inciso 9, parágrafo 1º para a segunda representada, artigo 127, parágrafo 2, segunda representada. Custas 500 UFI, o primeiro representado. Podemos discutir aqui depois. Medidas preventivas e de segurança. O pagador Sérgio viu alguma coisa aqui? A minha cópia deste acordo da Capitania dos Portos, DN e DPC. Eu estou fazendo isso, presidente, por força daquele ofício. Agora, aquele ofício que o tribunal expediu. Do CTS? Aquele grandão que a gente já encaminhou. Inabilitação de condutor, descumprimento. Botou tudo naquele. Medida preventiva, ok. Aí a gente amarrando, sempre que acontecer caso com aquele ofício, a gente macetando esse assunto na cabeça de todo mundo. Essas são as medidas preventivas. Como voto, presidente? Por favor. Nós acordamos que, eventualmente, a multa do primeiro representado poderia ser subtraída e ficar só na repreensão. Todos concordam? Concorda? Só repreensão para o primeiro e 10.000 para o segundo. Ok. Eu considerei a atenuante. Atenuante é caçado o registro amador. É verdade. Realmente. O atenuante aí para o segundo é caçar o registro amador. Bom, apenas uma dosimetria mais enérgica. Como votam os demais embargadores? Então decidiu a segunda turma, o Tribunal Marítimo por unanimidade, os termos do voto, senhor desembargador, relator, Átila Cury. Publicação do voto no processo 36.622 de 2023. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, julgar parcialmente procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o primeiro representado à pena de repreensão e a segunda representada à pena de multa de 10.000 UFI. Custas à segunda representada. Medidas preventivas e de segurança, oficiar Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, Comando do 4º Distrito Naval e DPC, nos termos do voto do desembargador relator. Processo número 38.319 de 2024. Desembargador relator, Sérgio de Moura. Para julgamento de representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Márcio Alexandre Brasinha da Silva, condutor, advogado Dr. Gabriel dos Santos Frederico. Palavra para o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, em fevereiro de 2024, as embarcações Free Again e Dr. Milani estavam fundeadas com seus passageiros em atividade recreativa no Rio Paraná, município de Porto Rico, Paraná. Por volta das 18 horas e 20 minutos, a lancha Brasinha, conduzida pelo ARA Márcio Alexandre Brasinha da Silva, estava navegando em alta velocidade. O ARA e motonauta Adriano Milani, que conduzia a moto aquática Milani nas proximidades, percebeu que a lancha seguia em direção às embarcações Free Again e Dr. Milani e que estava se aproximando dos banhistas e ficou em pé em cima da moto aquática e acenou para a lancha desviar. O condutor da lancha viu os movimentos de Adriano e conseguiu desviar. Em depoimento, Márcia Silveira Branco relatou que
estava na água e de repente avistou uma lancha muito grande vindo em sua direção em alta velocidade e todos que estavam juntos com ela começaram a gritar e acenar com os braços para alertar o condutor da lancha em questão para que o mesmo desviasse para evitar o acidente, que quando viu a lancha muito próxima se virou de costas para tentar de alguma forma se proteger e, nesse momento, já mergulhada na água, sentiu uma pancada muito forte na cabeça e quando conseguiu voltar à superfície da água, percebeu a lancha se evadindo do local sem prestar socorro, tendo sido socorrida pelo pessoal da lancha Free Again. A Ara Vivian Maria Cerci Leitão, proprietária e condutora da lancha Free Again, declarou que visualizou 7 pessoas na embarcação Brasília que faltaram aproximadamente 50 centímetros para o abarroamento e que, devido à velocidade e aproximação da lancha, entrou muita água em sua embarcação, que ficou muito traumatizada com tudo ocorrido e não conseguiu dormir na primeira semana após o fato, e também o condutor da lancha Brasília não voltou para socorrer ou saber se havia alguém ferido, se evadindo do local sem prestar socorro ou demonstrar preocupação. O Ara Adriano Milani, condutor da moto aquática, relatou que estava na água um pouco afastado com sua moto aquática quando viu o pessoal que estava na sua frente fazendo sinal e percebeu que a lancha estava se dirigindo em alta velocidade em direção ao pessoal que estava na água, próximo à lancha Free Again e Dr. Milani, que conseguiu fazer sinal para o condutor da lancha Brasília, que desviou dos mesmos, evitando um dano maior, e na sequência a lancha se evadiu do local. De acordo com o laudo de exame pericial, os peritos concluíram que não houve abarroamento entre as embarcações. Entretanto, o condutor da lancha Brasília não observou a velocidade de segurança. O encarregado do inquérito concluiu em relatório que não houve acidente nem fato da navegação, pois o condutor da lancha Brasília, que estava em alta velocidade, conseguiu evitar o acidente desviando sua embarcação dos banhistas que se encontravam na água. Contudo, analisando os autos, a douta Procuradoria Especial da Marinha verificou que o histórico dos fatos descritos pelos peritos não coincide com o relato das testemunhas. A douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida por unanimidade a representação, o representado que não constava do rol de culpados desse tribunal foi citado por mandado e apresentou defesa através de ilustre advogado legalmente estabelecido, alegando fatos incontroversos da representação e requerendo revaloração das provas, improcedência da representação ou aplicação mínima da pena. Aberta a instrução, em provas, aprovou-se nas provas dos autos e a defesa do representado solicitou produção de prova oral com oitiva de testemunhas deferida por esse juízo e juntada aos autos. Encerrada a instrução, em razões finais, a PEN reiterou os termos de sua exordial e a defesa do representado as apresentou, alegando que as provas testemunhais comprovaram e apontaram pela inexistência de qualquer acidente ou fato da navegação, não havendo embarcação em perigo para omissão de socorro, nem risco à incolumidade e segurança da embarcação, vidas ou fazendas de bordo e requerendo a improcedência da representação ou aplicação mínima de pena. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora, representante da PEN, procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores, o arraiz amador Márcio Alexandre Brasinha da Silva, condutor da lancha Brasinha, agiu com imprudência e negligência ao navegar em alta velocidade, aproximadamente com 30 nós, sobretudo no período noturno, em área sabidamente frequentada por embarcações fundeadas e banhistas. De forma ainda mais temerária, o próprio condutor confessou que, ao acelerar a embarcação, a proa da lancha se erguia, comprometendo significativamente sua visibilidade à frente. Tal atitude colocou em perigo iminente a integridade física das pessoas na água, como evidenciou os testemunhos colhidos nos autos. Além disso, sua omissão de socorro ao evadir-se do local, sem prestar qualquer assistência aos banhistas, agrava sobremaneira sua conduta, que expôs a risco as vidas ali presentes, a segurança das embarcações e da navegação.
Por essas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação do representado com fundamento no artigo 15, alíneas D e E da Lei 2.180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar suas conclusões. O encarregado do inquérito mencionou em sua análise que, aspas, que no dia do incidente o condutor da embarcação Brasília estava em alta velocidade, porém com a colaboração e orientação do senhor Adriano Milani, conseguiu evitar o acidente, desviando a sua embarcação das lanchas e dos banhistas que se encontravam na água, fecha aspas. Ou seja, não houvesse a providência divina ter disponibilizado um observador atento, afastado na distância exata para perceber a iminência do abalramento com as lanchas e a colisão com os banhistas na água, e para conseguir que seu alerta conseguisse ser visto pelo representado, ambos, abalramento e colisão teriam ocorrido. E mesmo assim, foi por pouco e tão perto que a água resultante de sua manobra a 30 nós de velocidade atingiu as lanchas, fazendo com que a cabeça de Vivian batesse contra a estrutura de sua lancha. Logo, restou caracterizada a exposição a risco. Já o representado declarou, aspas, resolvi acelerar a lancha e nesse momento a proa da lancha se ergueu e quando desceu via outra lancha em minha frente. Então desviei para a direita e não acertou ninguém. Então segui em direção a Porto Rico, pois não acertou ninguém. Quando cheguei à rampa do resort encontrei o pessoal da lancha em que quase colidi. Palavras do representado. Eu vi que eram colegas e conversamos sobre o ocorrido, pois tomaram susto. Então perguntei se alguém havia se machucado e me informaram que não. Que somente a senhora Vivian havia batido com a cabeça na lancha dela devido às ondas causadas pelo meu desvio, fecha aspas. Ou seja, acelerou tanto que fez a proa se erguer a ponto de perder a visão do que havia à frente, uma navegação às cegas a 30 nós, demonstrando desatenção e descaso para com a segurança da navegação e com a salvaguarda da vida humana no mar, e confessou que quase colidiu com uma das lanchas. Logo, restou novamente caracterizada a exposição a risco e sua conduta imprudente. E também confessou que, somente após ter chegado à rampa do resort, é que perguntou se alguém havia se machucado. Logo, restou caracterizada a omissão ao socorro e sua conduta negligente. O oposto que os patronos do representado alegaram na página 4 de sua defesa, aspas, como bom piloto sempre atento, conseguiu desviar sem que houvesse qualquer abalramento e qualquer lesão com aqueles que ali estavam. Percebendo que nenhum mal havia ocorrido, seguiu seu curso normalmente, fecha aspas. Desse modo, a defesa restou fragilizada, não conseguindo rechaçar a bem fundamentada representação da douta Procuradoria Especial da Marinha. Para fins de dosimetria da pena, no termo de inquirição da primeira testemunha, o representado, quando perguntado qual o estado de conservação da embarcação e suas características, respondeu: a minha embarcação é nova, ano de fabricação de 2020, confirmando se ele é proprietário além de condutor. É como eu concluo. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar suas conclusões. Quanto à natureza e extensão do acidente fato da navegação, recusa de socorro e exposição a risco do proprietário e condutor da lancha Brasília, ocorridos no Rio Paraná, município de Porto Rico, Paraná, com acidente pessoal consubstanciado por batida de cabeça da proprietária e condutora da lancha Friaguém contra a estrutura de sua lancha, sem danos materiais nem poluição hídrica. Quanto à causa determinante, erro de navegação e manobra arriscada em alta velocidade, 30 nós. Decisão, julgar procedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha, face os fatos da navegação, tipificados no artigo 15, alíneas D, recusa de socorro e a exposição a risco, na Lei 2.180 de 54, como decorrentes das condutas imprudente e negligente do Arraiz Amador e Motonauta, Márcio Alexandre Brasília da Silva, na qualidade de proprietário e condutor da lancha Brasília e, considerando circunstâncias
consequências e agravantes relatados, condená-lo à pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa no valor de 5 mil FIR, com fundamento nos artigos 121, incisos 1 e 7, parágrafo 5º, 124, inciso 9, parágrafo 1º e 127, inciso 2 e parágrafo 2º da referida lei, constas na forma da lei. Obrigado. Com votos dos demais embargadores. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marechal por unanimidade. Os termos em votos do desembargador relator. Sérgio Moura. Publicação do voto no processo número 38.319 de 2024. Decidiu a segunda turma, por unanimidade, julgar procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado à pena de repreensão, cumulativamente com multa de 5 mil FIR, custas processuais na forma da lei. Processo número 38.607 de 2025. Desembargador relator, Átila Lancuri. Para julgamento de representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Pedro Gerson Lobo, condutor do barco, advogado doutor Paulo José Valente Carvalho de Mendonça. Palavra com o senhor desembargador relator, Átila Lancuri, para apresentação do relatório. Senhor presidente, senhores desembargadores, trata-se do inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro a fim de para o abarroamento entre as embarcações Menezes F e Capitão Margil, ocorrido às 20h30 na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, nas proximidades da Ponta da Areia, coordenadas latitude e longitude tais. Verificou-se que no dia 12 de julho de 2023, cerca de 21 horas, a embarcação Capitão Margil, tipo catamarã, para atividade de transporte de carga e área de navegação de cabotagem, com 24,6 metros de comprimento, 189 AB, de propriedade de Márcia Domingos dos Santos Leandro APP, se deslocava do ponto de serviço da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, em direção ao estaleiro Camorim para atracação. No trajeto entre o estaleiro Mauá e a ponte Rio-Niterói, o barco de pesca Menezes, área de navegação de cabotagem, de propriedade a passagem por bombordo e cruzou a proa do catamarã, fechando. Imediatamente o mestre reduziu para o aborramento, no entanto houve o acidente. Em seguida, a equipe de inspeção naval se deslocou até o local e tomaram conhecimento de que a embarcação Menezes F se evadiu do local, não sendo mais localizado. O MCB Dorival Luiz, comandante do catamarã, declarou que ao trafegar pelo de São Lourenço, nas proximidades do estaleiro Mauá, avistou uma embarcação se aproximando pelo seu bombordo. Diante da situação, reduziu a velocidade de segurança e aguardou que a outra passasse. Assim, ocorreu um leve aborroamento entre a bombordo do Capitão Margil e a popa de boreste da Capitão Menezes F. Sua percepção, a causa do acidente foi a manobra inadequada da Menezes F, que deveria ter passado pela popa de sua embarcação. O PAP Pedro Gerson Lobo, Menezes F, no seu relato, disse que ao passar a embarcação Capitão Margil ia em sentido reto. Quando finalizava a ultrapassagem, o impacto na popa da sua informou que as luzes da navegação, apesar de ser noite, acredita que em cabo fez acelerar. O exame pericial apurou-se que a causa determinante do aborroamento ações fácil de descumprir. Condições ambientais não influenciaram para esse. O inquérito conclui que a causa de medidas de segurança, precaução e vigilância. Segundo Pedro Gerson Lobo, condutor da embarcação Menezes
Magil tinha a obrigação de manobrar. A Procuradoria Especial ofereceu representação. Fato da navegação capitulados na representação, registrei na ocasião do recebimento da representação, não obstante a divergência, que a situação era que entendeu que a situação era de rumos cruzados, a representação estava em termos e deveria ser recebida, o que acabou. Citado, o representado apresentou defesa técnica firmada por ilustre advogado. O ponto principal da defesa é sobre a dinâmica do acidente. Segundo todos os relatos da perícia, o contato com a roupa da capitã da Menezes F. é buscado. A defesa argumenta que essa configuração não é compatível com a hipótese de que o rio se aproximou da base na regra 15 do RIPEAN, rumos cruzados, bem como na regra 16 e 17, ação de manobra para o capitão Magil, frontal da velocidade. Inclusive, a defesa invoca como prova a favor do representado o croquis desenhado pelo próprio comandante da capitão Magil em folhas 19 dos autos, por referido croquis, que está sendo exibido aí com já alega ser impossível a colisão entre a bochecha de bombordo do capitão Magil e a parte de boreste da popa do pesqueiro. Aberta a instrução, a PEN se manifestou, contradizendo a coisa. Em razões finais manifestaram-se as partes ao relatório, presidente. Obrigado. Palavra com a senhora representante da Procuradora-Geral Cortes. Senhor presidente, senhores desembargadores, o representado Pedro Gerson Lobo, condutor da embarcação Menezes 1, agiu com negligência, posto que quando duas embarcações de propulsão mecânica se cruzam com risco de abarroação, a embarcação que tem a outra por o sudoeste se manterá afastada da rota da outra e, se as circunstâncias o permitirem, evitará cruzar sua proa. Neste caso, o referido do condutor não manteve vigilância necessária, violando as regras 5, vigilância, 7, risco de abarroamento, 8, manobra para evitar aborramento e 15, situação de rumos cruzados, do RIPEAN. O erro de manobra e a falta de atenção na condução na realização da manobra e falta de cuidado foram fatores que deram aso ao aborramento, colocando em risco as embarcações e as vidas presentes a bordo, que por sorte só causou pequenos danos materiais. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação do representado com fundamento no artigo 14, a linha A, abarroamento, e 15, a linha E, exposição a risco, da Lei 2180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Átila Cury para apresentar suas conclusões. Avarias de reportar com os depoimentos diante da situação da passagem. Temos o croquis por outro.
Concluo, presidente. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador Atote Lacuri para apresentar seu voto. Letra A, aborramento, já como descrito, causa determinante erro de manobra. E decisão, acolher parcialmente a fundamentação delineada à lei, como relatadas condená-lo das regras 5, 7. A pena de repreensão. Obrigado. Com votos dos demais embargadores. De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto. Senhor desembargador relator. Publicação do voto no processo 38.607 de 2025. Decidiu a segunda turma por unanimidade julgar procedente em parte a representação da Procuradoria Especial da Marinha para condenar o representado a pena de repreensão, custa reforma da lei. Processo número 38.456 de 2025, para julgamento de representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Valdeir Matias da Silva, comandante navio supridor CBO Bianca, advogados, doutora Tarsila Nil dos Santos Souza, doutor Arthur Diego Araújo Dácio de Albuquerque Cavalcante. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. De acordo com o termo de ocorrência do comandante e registros nos diários de navegação da embarcação CBO Bianca e termo de ocorrência do comandante da embarcação Brava Star, no dia 21 de setembro de 2023, às 17 horas e 25 minutos, a embarcação de apoio marítimo CBO Bianca, operando no bordo favorável da unidade marítima Brava Star, abalroou essa unidade, motivado por um movimento inesperado da embarcação, aparentemente causado por um conflito nos sinais relativo e absoluto de referência ligados ao sistema de posicionamento dinâmico, verificando-se o rompimento do mangote que era utilizado na operação de transferência de óleo diesel. Esse rompimento do mangote se deu pelo sistema de segurança breakaway e que não ocorreu derramamento de óleo para o oceano. Segundo apurado, o acidente não gerou dano pessoal, bem como também não comprometeu a manobrabilidade, navegabilidade, impelidores ou comunicação das embarcações CBO Bianca e Brava Star. Contudo, houve danos materiais na CBO Bianca, tais como avaria do casco, duas avarias localizadas no piso do convés do Tijupar para o Boreste e lateral entre as cavernas 75 e 80, sem afetar a estanqueidade do passadiço, mas gerando uma condição de classe imposta para ser reparada na próxima docagem 7 de abril de 2025, com inspeção na próxima vistoria anual de classe. Uma luminária e uma câmera para registro de filmagem, ambas por Boreste, também foram avaliadas. Já a embarcação Brava Star sofreu avaria localizada na borda falsa bombordo entre os convéses Bravo e Charlie, entre as cavernas 128 e 130. No que tange ao registro histórico de alarmes e falhas no sistema de posicionamento dinâmico, foi observado que no dia 21 de setembro de 23 havia uma quantidade significativa de alarmes e falhas referentes ao refletor Syscan. No mesmo dia, no período de 18 horas às 18h05, houve uma sequência intensa de alarmes e falhas que culminaram com a perda total do DP. Neste momento, o imediato chamou o comandante ao passadiço, que, após ouvir o ocorrido, resolveu contatar via telefone o centro de operações da empresa CBO. Este, após assessoria de Renata Cortez Gomes, autoridade de posicionamento dinâmico da companhia, que se encontrava no escritório da empresa, resolveu realizar a transferência apenas com a referência absoluta do DGPS. No período seguinte, foi registrada uma série de alarmes e pré-alarmes
que foram sequencialmente reconhecidos pelo operador. Em seguida, às 20 horas e 13 minutos, foi decidido pelo comandante, com assessoramento de terra, recolocar o sistema de referência SASCAM, que foi autodesabilitado às 20 horas e 21 minutos, momento em que aconteceram 3 choques sucessivos na unidade Brava Star. No momento destes abarroamentos, o sistema de DP já encontrava-se no modo manual, sendo operado pelo comandante, que não conseguiu evitar o acidente. A perícia ressaltou que o imediato do CBO Bianca, que estava de serviço de operador de DP por ocasião, ao constatar a primeira perda total do DP às 18 horas e 5 minutos, chamou o comandante ao passadiço e reportou o ocorrido, e que a causa determinante do amarramento da embarcação CBO Bianca na embarcação Brava Star foi a negligência e imprudência do comandante do CBO Bianca ao assumir o risco e dar continuidade na operação com a plataforma, dando início ao bombeamento de óleo diesel, tendo como consequências a perda do sistema de posicionamento dinâmico, acarretando por 3 vezes o choque entre as embarcações e não conseguindo realizar o controle da embarcação no modo manual, ocasionando as avarias materiais mencionadas. Segundo o relato do comandante Valdeir Matias da Silva, da embarcação CBO Bianca, perguntado como é determinado o prosseguimento em caso de falhas no sistema de DP e em caso de mau tempo, respondeu que não operar, mas como a falha que havia sido constatada anteriormente e comunicado à empresa era apenas no sistema de referência e não no sistema de DP, foi possível realizar a operação mediante monitoramento da situação. O encarregado, em concordância com a perícia, concluiu que o acidente foi resultado da imprudência e negligência do comandante do CBO Bianca, apontando-o como responsável direto, pois as provas apontam que ele assumiu o risco, conforme consta do documento, a página 269 do inquérito, e deu continuidade à operação com a plataforma, dando início ao bombeamento de óleo diesel, mesmo já ciente das falhas que a embarcação havia apresentado quanto ao seu posicionamento, conforme fato reportado pelo imediato. Isso acarretou no choque entre as embarcações por 3 vezes e o mesmo não conseguiu realizar o controle da embarcação no modo manual, ocasionando as avarias materiais mencionadas. Era do conhecimento de todos os envolvidos, conforme consta em seus depoimentos, que a política de qualidade da Petrobras e da própria CBO, que em caso de falha no sistema de posicionamento dinâmico, o procedimento correto e a orientação é suspender a faina e aguardar o restabelecimento das condições ideais para tal. Logo, estou caracterizada a imprudência e negligência na condução do comandante, incorrendo em erro ao decidir realizar a transferência de óleo diesel, desconsiderando a sequência de alarmes no passadiço que antecederam o incidente, assumindo, assim, todos os riscos inerentes e se realizar a faina sem plena confiabilidade no sistema de DP. Diante do exposto, a douta Procuradoria Especial da Marinha requeriu que fosse recebida a representação em face de Valdeir Matias da Silva e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida a representação por unanimidade, o representado que não constava do rol de culpados desse tribunal foi citado pessoalmente e apresentou defesa através de ilustre advogado legalmente estabelecido com preliminar de cerceamento de defesa interposta, rechaçada pela PEN e indeferida por este juízo através de decisão interlocutória. Aberta a instrução, a PEN já havia se manifestado no sentido de não haver provas a produzir, reportando-se àquelas existentes nos autos, e o representado deixou decorrer o prazo sem se manifestar. Encerrada a instrução, em alegações finais, a PEN reiterou os termos de sua exordial e o representado os apresentou através de seu patrono, requerendo que seja julgado improcedente a representação, com o reconhecimento de sua absoluta ausência de culpa e consequente absolvição ou penalidade no patamar mínimo legal. É o relatório. Primeiro parágrafo, a senhora representante da PEN, procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores embargadores, o representado Valdeir Matias da Silva,
comandante da CBO, Bianca, assumiu o risco ao dar continuidade à operação com a plataforma, dando início ao bombeamento de óleo diesel, mesmo já ciente das falhas que a embarcação havia apresentado quanto ao seu posicionamento, fato reportado pelo imediato. Isso acarretou no choque entre as embarcações por 3 vezes, não tendo o representado conseguido realizar o controle da embarcação no modo manual, ocasionando as avarias materiais mencionadas na exordial. Importante destacar que o próprio comandante reconheceu em depoimento que assumiu o risco de continuar com a operação, agindo em descompasso com o estabelecido pela própria Petrobras, que determina, em caso de falha no sistema de posicionamento dinâmico, o procedimento correto é suspender a faina e aguardar o restabelecimento das condições ideais. Estou caracterizada a imprudência e negligência do representado, que incorreu em erro ao decidir realizar a transferência de diesel, desconsiderando a sequência de alarmes no passadiço que antecederam o incidente, assumindo assim todos os riscos inerentes de se realizar a faina e sem a plena confiabilidade do sistema DP. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação do representado com fundamento no artigo 14, a linha A e 15, a linha E da Lei Orgânica do Tribunal. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador, relator Sérgio Moura, para apresentar suas conclusões. A defesa mencionou na 7ª página de sua peça que a responsabilização do comandante somente seria juridicamente admissível se demonstrado que havia ciência prévia de instabilidade do sistema. Havia, pois foi chamado ao passadiço pelo imediato, que me informou prontamente sobre a instabilidade do sistema de referência relativa SASCAN. B. Só seria juridicamente admissível se demonstrado que existiam sinais perceptíveis de anomalia ignorados. Existiam uma quantidade significativa de alarmes e falhas referentes ao refletor SASCAN no registro histórico de alarmes e falhas do sistema de posicionamento dinâmico e uma sequência intensa de alarmes e falhas que culminaram com a perda total do DP observados no dia do acidente. C. Se houve omissão no monitoramento operacional. Houve, materializada pela aceitação indiscriminada dos alarmes do SASCAN sem tomada de providência preventiva para evitar abarramento. D. Se deixou de adotar providência que, dentro das informações disponíveis à época, era exigível segundo o dever objetivo de cuidado. Deixou, ao não seguir política de qualidade da Petrobras e da própria CBO, que em caso de falha no sistema de posicionamento dinâmico, o procedimento correto e a orientação é suspender a faina e aguardar o restabelecimento das condições ideais para tal. A defesa também mencionou na 8ª página que, aspas, o representado exerce a função de comandante há mais de uma década, mantendo trajetória profissional íntegra, marcada por conduta técnica responsável e sem qualquer registro de sanção disciplinar ou ocorrência anterior que macule seu histórico funcional. A inexistência de antecedentes, aliado ao exercício prolongado de atividade de elevada complexidade e responsabilidade, revela padrão de diligência e comprometimento com a segurança da navegação, circunstância que não pode ser desconsiderada por esse egrégio tribunal. Fecha aspas. E não foi, tanto que não foi nem representado nem julgado até então. Só o foi após incorrer em erro ao decidir realizar a transferência de óleo diesel, desconsiderando a sequência de alarmes no passadiço que antecederam o incidente, assumindo assim todos os riscos inerentes de se realizar a faina sem plena confiabilidade do sistema de DP, como perfeitamente pontuou em sua representação. A inexistência de antecedentes atende como atenuante em dosimetria da pena, mas não como excludente de culpa. Já as categoria e função do representado e sua larga experiência são agravantes pela decisão que tomou. Bem como a assessoria da Autoridade de Posicionamento Dinâmico da companhia não transferiu a responsabilidade da decisão do representado em realizar a transferência apenas com a referência absoluta do DGPS. Usando as palavras da defesa, sendo representado o comandante há mais de uma década com exercício prolongado da atividade de elevada complexidade e responsabilidade, exatamente ele não poderia ter decidido continuar uma operação de posicionamento dinâmico com apenas
apenas a referência absoluta, logo, sem a redundância fundamental dos sistemas de referência relativos para a manutenção da segurança das operações de DP, ainda mais conectado à unidade marítima e ainda mais com mangote para a transferência de óleo diesel, gerando a exposição a risco de poluição hídrica. Fosse o mangote para a transferência de água, inexistiria o risco de poluição. Fosse transferência de carga, inexistiria conexão com a unidade marítima e a embarcação poderia se afastar sem mangote a ser rompido. Mas como ocorreu, foi o pior cenário possível. Além disso, era de conhecimento de todos os envolvidos, conforme seus depoimentos, que a política de qualidade da Petrobras e da própria CBO, que em caso de falha no sistema de posicionamento dinâmico, o procedimento correto e a orientação é suspender a falha e aguardar o restabelecimento nas condições ideais para tal. Logo, assiste razão a quem, ao representar em face do comandante por suas condutas imprudente e negligente, ao tomar a decisão que tomou, mencionada acima. É como eu concluo. Obrigado. Palavra aberta para discussão. Já que o desembargador Sérgio deu uma aula aqui sobre... aproveitar para tirar algumas dúvidas. Se não for pertinente aqui, eu se demorar e depois eu converso. Tem esse sinal relativo aqui do DP é aquele outro sistema alternativo, tipo um radarzinho. O sistema de posicionamento dinâmico ele funciona com sistema de referência absoluto, que é o DGPS, e vários sistemas de referência relativos, que podem ser aqueles que se utilizam de raio laser, que tem dois fabricantes diferentes. Um sistema FAMBI e outro sistema SASCAN, mas tem o mesmo princípio. Tem um sistema também que se utiliza das mesmas ondas do radar, que são o RadarScan, e o outro fabricante, é o mesmo sistema, mas muda de nome. O que acontece? Quando se opera apenas com o sistema absoluto, você não tem o fundamental para uma operação de DP, que é a redundância. É obrigatório você ter pelo menos uma redundância. E dependendo da operação, óleo diesel, no mínimo 2 redundâncias. Hipóteses, isso pode ser transferência de óleo de uma embarcação desse tipo, realizada com o comandante ou imediato lá o tempo todo? Jamais, né? Pode fazer transferência de óleo? O tempo todo ali controlando o rumo. Movimento também. Agora, nesse caso aqui, né, a linha do cara ficar tentando lá embaixo da plataforma. Trata-se de um navio sonda, posicionado em DP, parado na posição, não tem como. E tem mais um agravante, a embarcação estava no bordo favorável, ou seja, no bordo favorável, como se tivesse tido um blackout, ela se afastaria da embarcação, né? Então, quer dizer, eles conseguiram abalroar o navio sonda no bordo favorável, ou seja, foram contra as forças reinantes. O vento, ou a corrente, né, a resultante, o que forma o bordo favorável são a resultante delas. Pela aula aí. Especialista em DP, né? Sou mestre. Isso Encerrada a discussão, a palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente, fato da navegação, a abalroação do navio sonda Brava Star pelo navio supridor CBO Bianca, ocorrida na Bacia de Santos, município do Rio de Janeiro, RJ, com danos materiais ao supridor, sem afetar a estanqueidade do passadiço, mas gerando uma condição de classe, e ao navio sonda, mas sem acidentes pessoais, tampouco poluição hídrica. Quanto à causa determinante, erro de procedimento e operação de posicionamento dinâmico. Decisão, julgar procedente a representação da douta Procuradoria Especial da Marinha, face ao acidente e fato da navegação, capitulados nos artigos 14, a linha A, abalroamento, e 15, a linha E da Lei 2180 de 54, como decorrentes das condutas imprudente e negligente de Valdeir Matias da Silva, comandante do navio
superior CBO Bianca e, considerando circunstâncias, consequências atenuantes e agravantes relatados, condená-lo à pena de repreensão cumulativamente com multa de 1.000 FIR, com fundamento nos artigos 121, incisos 1 e 7, parágrafo 5º, e 127, inciso 2, parágrafos 1º e 2º da referida lei. Custas na forma da lei. Com votos demais embargadores? Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Os termos do voto, senhor desembargador relator Sérgio Moura. Publicação do voto no processo 38.456 de 2025. Decidiu a segunda turma por unanimidade julgar procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão cumulativamente com multa de 1.000 FIR, custos processuais na forma da lei. Gostei. Processo número 38.240 de 2024, desembargador relator Marcelo Davi Gonçalves, para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Christian Otto Stiong, comandante, advogado, DPU do Rio de Janeiro. Palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar seu relatório. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores. No dia 21 de junho de 2024, por volta das 7h40, ocorreu a colisão e exposição a risco envolvendo um navio de pesquisa Rainfor Atlas, da Noruega, ocorrido no porto de Pecém, município de São Gonçalo do Amarante, Ceará. No inquérito realizado pela autoridade marítima local foram ouvidas testemunhas, realizado o laudo pericial, juntada a documentação de praxe. Traz-se dos autos que no dia e horas citados, o navio 104 metros de comprimento, prático a bordo, conduzido pelo comandante, no momento da atracação, por volta das 7h38, realizou o giro na bacia de manobra do porto, visando a atracação por Boreste no berço 5, apoiado nas defensas 2 e 3. Dessa forma, o navio realizou a aproximação ao cais, movimentando-se para ré. A aproximação ao cais, o comandante empregou propulsores de bomborda e boreste para a realização de conjugado, visando a aproximação de popa ao cais. O propulsor central para a movimentação longitudinal do navio, visando manter o navio na posição em relação às defensas, onde se apoiaria, e o bow thruster para a aproximação da proa ao cais. Em seguida, o navio foi posicionado paralelo ao cais na sua posição de atracação, e o marinheiro de popa informou o comandante que o navio estava em posição em relação à defensa número 2. O comandante realizou a aproximação do cais e a popa do navio girou em direção ao cais, desalinhando o cabeço número 2, onde deveria se apoiar, e colidiu com o cais, por volta das 7h52. O comandante declarou que, após a colisão, não afastou o navio suficiente do cais para o posicionamento correto da popa em relação à defensa e realizou novas operações que provocaram 3 colisões sucessivas do navio com o cais. Em seguida, o navio, com auxílio do rebocador, atracou na posição prevista às 8h40. Traz-se dos autos que o navio possui calado plano de 20 metros e distância entre cabeços de 28,82 metros. Portanto, com a aproximação de ré, a defensa 2 seria tocada inicialmente no limite da extremidade lateral da popa da embarcação e a defensa 3 estaria situada na aproximação da curvatura do delgado de proa do navio. O navio possui 3 eixos propulsores com hélices de passo controlável e o bow thrust. Depoimentos uniformes ao descrito. O laudo de exame pericial, os peritos apontaram o erro do comandante do navio na execução da manobra de atracação, que não utilizou os recursos de máquinas a leme adequadamente em função das características especiais da popa e da ação dos ventos sobre a embarcação, provocando a colisão do navio com o cais. O encarregado, em uniformidade com a perícia, concluiu que a causa determinante do acidente foi a imperícia do comandante, que não utilizou os recursos de máquinas e leme adequadamente em função das características especiais da popa e da ação dos ventos sobre a embarcação.
O comandante não considerou as características especiais da manobra, que exigiria manobra precisa para a acomodação da popa na defesa do cais e a ação dos ventos, que afeta o governo do navio. O comandante combinou com o prático que o prático faria a navegação, mas ele faria a atracação. O carregado solicitou ainda ao comandante que não utilizou os recursos de máquinas adequadamente na função, provocando as colisões, na qual ocorreram colisões sucessivas da embarcação com o cais, evidenciando o erro do comandante na execução da manobra. No relatório de colisão, na estrutura do berço 5, durante a atracação do navio, elaborado pelo Complexo Industrial, consta a velocidade de vento no dia do acidente, no trajeto da embarcação desde o embarque do prático e dados de velocidade de aproximação da embarcação, com registro de 6 colisões. Outra procuradoria ofereceu representação em face do comandante indiciado, por vulgo no artigo 14A e 15E da nossa lei. Defesa realizada pela DPU alegou que a responsabilização exclusiva do representado ignora a divergência a respeito da dinâmica do acidente. O representado, o comandante, o prático e o marinheiro apontavam o vento como causa para a colisão, mas isso não foi levado em consideração. Não se mostra razoável atribuir responsabilidade exclusiva ao representado, sendo certo que não restou demonstrado de forma inequívoca que o vento ocorreu apenas em relação à sua conduta. É necessário considerar o vento no momento do acidente e, assim, afastar a negligência e imperícia apontadas na representação, requerendo, portanto, que o mesmo seja desculpado. Na instrução, nenhuma prova foi produzida e alegações finais manifestaram-se as partes. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Jana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores, o representado Christian Otto Skjong, comandante do navio sísmico Ranform Atlas, agiu de forma negligente e imperita durante a manobra de atracação realizada, incorrendo em falta na sua execução, eis que não operou adequadamente com os recursos de máquina, não distanciando o navio o suficiente e não fazendo o posicionamento correto com o cais, fazendo com que todas as tentativas de aproximação com o cais resultassem na colisão da embarcação. Resta assim evidente que o representado não conseguiu manobrar adequadamente a embarcação com os 3 eixos propulsores, leme e ballthruster, não deixando dúvidas que sua conduta deu causa ao acidente. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação do representado com fundamento no artigo 14, alínea A e 15, alínea E da Lei 2180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar suas conclusões. De tudo que consta nos presentes autos, verifica-se que a causa determinante da colisão foi o erro de manobra. O prático a bordo, que acompanhava diretamente a manobra, afirmou que o comandante do navio definiu que ele faria a navegação até a bacia. O próprio comandante faria a atracação. O comandante decidiu atracar para o Boreste e empregaria na modalidade escoteiro na condição stand-by. O comandante realizou o giro do navio no sentido anti-horário na bacia de evolução e aproximação paralela ao cais com ligeiro segmento a ré. Já praticamente na posição, o comandante foi informado pelo tripulante de popa que o navio estava em posição, que observou que a popa se aproximou mais rápido do cais e alertou o comandante que deveria ir para avante e reiniciar a manobra, porque a manobra não estava adequada. Que o comandante prosseguiu na manobra e ocorreu a colisão, que o vento variou na direção no momento em que o navio encostava-se ao cais, com rajadas de vento, e nessa situação o comandante não conseguiu controlar a popa do navio, que teve contato com o cais. Peritos apontaram o erro do comandante do navio na execução da manobra de atracação, e não utilizou os recursos de máquinas e leme adequadamente em função das características especiais da popa e da ação dos ventos sobre a embarcação, provocando a colisão com o cais,
sendo também essa a conclusão do encarregado do inquérito, que a causa determinante foi a imperícia do comandante, deixando de considerar as características especiais da polpa da embarcação, que exigia manobra precisa para a acomodação da defensa e a ação dos ventos sobre a embarcação, que afeta o governo do navio, haja vista que se trata de um porto offshore, artificialmente abrigado por quebra-mar, onde as embarcações ficam acentuadamente expostas às ações dos ventos, em que pese as condições ambientais fossem julgadas seguras. E a unanimidade da prova demonstrou a impedimento do comandante, e esta foi a causa direta do acidente, sendo que a sua defesa não foi capaz de afastar as acusações da PREM, devendo ser julgada integralmente procedente à representação, condenando o representado. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Ele poderia ter atracado, né? Ele não poderia. Pegado a assessoria. Da lei, não. O prático ficaria de fora. O tamanho dele, não vi, né? Cabide. Deve ter mais. Mas atacou lá perto de Fortaleza, sabe? Caramba, né? Lá venta, lá bate. Encerrada para a discussão, palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Gabriel para apresentar seu voto. Colisão de navio com cais, com danos materiais, erro de manobra, julgar acidente da navegação, constante no artigo 14A da nossa lei, decorrente da imperícia do representado, condenando a pena de multa de 1.000 FIA e o pagamento das custas, na forma 121.7 da nossa lei. Vamos votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Os termos do voto. Senhor desembargador relator Marcelo Gabriel. Publicação do voto no processo número 38.240 de 2024. Decidiu a segunda turma por unanimidade julgar procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de multa de 1.000 FII, custos processuais na forma da lei. Esgotada a matéria da pauta, as emendas dos acordos dos processos julgados nesta sessão serão posteriormente publicados no DTM para efetiva contagem de prazos para recursos. Obrigado, senhor secretário, pela condução da pauta, orientação da diretora-geral. Alguma coisa? Algum comentário? Declaro encerrada a sessão do dia 20 de maio.